Diga comigo assim: o céu permanece aberto. Fala para o seu irmão, só quero te lembrar o que você já sabe: o céu permanece aberto. Amém? João capítulo 1, versículos 47 ao 51 diz assim: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. Quem disse? Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Até aqui, ouça isso. Jesus está conversando com Natanael, de homem para homem, de um para um, vamos dizer assim. Agora ele vai falar, o último versículo 51, aí ele acrescenta, ele coloca todos os discípulos, ele coloca a gente no bolo. Jesus termina a conversa com Natanael assim: então acrescentou. Até os 50 Jesus está conversando e falando só para Natanael. Mas no versículo 51 diz assim: e então acrescentou, 2 pontos. O que ele acrescentou? Digo-lhes a verdade, vocês, agora não é só Natanael, agora é todos, agora é todos, agora é todos, agora é todos. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está conversando com Natanael. Jesus está buscando alcançar o coração de Natanael. Mas quando Jesus vai falar de céus abertos, de anjos, ele envolve todos nós. Então Deus quer que nós vivamos debaixo desse céu aberto. Agora, o céu, ouça isso, não está aberto por nada. A igreja, ela não está aberta por nada. Está aberta para receber as pessoas. As redes de supermercados, de farmácia, os lojistas, não abrem as suas lojas. Estou abrindo aqui, mas não tenho expectativa nenhuma. Não espero que ninguém entre. Não. O lojista, ele cria meta, ele cria expectativa. Ele abre a loja de tal hora, tantos dias na semana, com a expectativa de receber os seus clientes. Os céus estão abertos na expectativa que nós vejamos anjos descendo e anjos subindo. Ou seja, atividade angelical. E para que os céus? Para que Jesus quer que vejamos anjos subindo e anjos descendo? Também não é por nada. Não é por um acaso. Já viu algumas pessoas que perguntam: você vai vir no David Leonardo? Você vai vir na conferência? Aí você diz: não sei. Aí você pergunta: por que você está perguntando? Nada não. Já viu isso? Nada não. Jesus não faz isso. Diga comigo: Deus não faz nada, não fala nada por um acaso. E não fala nada do nada. Deus não fala nada do nada. Ele sempre tem um objetivo. A palavra dele, a Bíblia diz que nunca voltará vazia. Ela sempre encontrará um espaço no seu coração. E ela sempre fará, ela sempre cumprirá o objetivo pela qual ela foi liberada. Então preste atenção, ouça isso. Deus não te trouxe aqui nesta reunião por um acaso. Deus não te trouxe só para você sair de casa, ter uma sensação legal. Deus não te salvou só para você parar de beber, de fumar, de brigar, de ir para a noitada. Não, tudo isso faz parte do pacote. Mas Deus te salvou para algo maior ainda. Para que você tenha experiências profundas com Ele. Para que você possa viver o sobrenatural dele. Precisamos ter essa visão.
Então Jesus disse assim: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora preste atenção, cabe outra pergunta aqui. Escreva por gentileza. Quais são as características de um céu aberto? Quais são as características de um céu aberto? Quando o céu está aberto, ouça isso, há atividades entre a dimensão do céu e a dimensão da terra. Existe um movimento no mundo espiritual. Por isso que nós não podemos, ouça isso, ser somente crentes que frequentam a igreja, que vêm ao culto, que ouvem, que têm experiência só daquilo que o pastor fala, que a pastora ministra. Não! Nós precisamos ter a nossa experiência espiritual com Deus. Nós também, todos aqui, precisam ver essa atividade angelical, de anjos subindo e anjos descendo, e esses anjos te servindo, cuidando da sua família, te dando livramentos, te abençoando, te guardando e te livrando de todo o mal. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir. Quando o céu está aberto, há seres angelicais subindo e descendo. Foi exatamente o que Jesus disse a Natanael. Jesus disse: o filho do homem era o cumprimento da profecia de Daniel no capítulo 7. Vamos ler? Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: Daniel: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados, ouça isso, autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Por isso que eu falo que nós não somos uma religião, nós somos o reino de Deus na terra. Então, quando o Senhor Jesus está conversando com Natanael, e depois no final ele se refere a todos nós, a todos os discípulos: vocês verão os céus abertos e anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus está se referindo a esse cumprimento dessa profecia de Daniel. Porque Natanael poderia não conhecer o Messias ainda, mas ele já conhecia essa profecia. Então quando ele diz: você verá o anjo subindo e descendo, os céus abertos sobre o Filho do Homem, já trouxe na hora a memória de Natanael essa profecia de Daniel. Agora é importante nós entendermos que Jesus, quando ele diz: vocês verão os céus abertos, anjos subindo e descendo, ele não está se colocando como um coitadinho, alguém que, meu Deus, está precisando tanto de ajuda, que Deus está mandando anjos para entregar uma esmola. Não é isso não. Jesus está se referindo ao cumprimento de uma profecia. Ele está dizendo: eu sou o Filho do Homem, eu sou o cumprimento de Daniel capítulo 7. Eu vim para libertar, eu vim para curar, eu vim para transformar, eu vim para salvar, eu vim para tirar vocês das trevas e trazer para a minha maravilhosa luz. Eu vim tirar toda a enfermidade, eu vim curar vocês de toda espécie de demônios. Eu sou o Filho do Homem, e vocês verão isso. Aleluia, aleluia. E lá em João, quando Jesus vai ser batizado por João Batista, todos nós sabemos, a Bíblia diz que o céu se abriu, e houve uma voz dos céus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me alegro. E o Espírito Santo, em forma corpórea de pombo, veio e pousou sobre ele. Depois o Espírito do Senhor pegou o Senhor Jesus e levou ao deserto. Olha aqui. E lá no deserto ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele teve fome. E os anjos, olha aqui, quem? Vieram e serviram o Filho do Homem.
Sabe por que eu e você nós estamos aqui? Porque Deus tem enviado anjos para nos servir. Ô irmão, fecha os seus olhos rapidinho. Faz uma rápida reflexão. Tenta lembrar como você chegou na igreja pela primeira vez. Como você chegou na célula pela primeira vez. Como era a sua vida. Como era a sua família. Como era a sua saúde. Como era o seu vocabulário. Seus pensamentos. Os lugares que você frequentava. Pensa rapidinho. Tinha futuro para você? Se você continuasse naquela pegada? Se você continuasse no mesmo estilo de vida, você acha que você estaria vivo? Como estaria a sua vida hoje? Sabe por que você está aqui? Sabe por que você chegou numa célula? Sabe por que Deus usou anjos? Deus mandou anjos para te conduzir, aleluia, aleluia. Estou vendo ali o Rafael e a Silvia. Um dia veio aqui o pastor Cláudio Duarte, não foi isso? Eles viram nas redes sociais. Depois veio o David Leonardo, não foi isso? Eles vieram também. Hoje estão aqui servindo a Deus, com o casamento transformado, curado. Os filhos aqui servindo com alegria. Coisa mais linda de ver. Deus usou, quem sabe, o pastor Cláudio Duarte. Essa igreja foi uma espécie de anjos no mundo espiritual. Deus disse: anjos, prepara a igreja. Naqueles dias que a igreja estava trabalhando aqui, Viana, que isso aqui era horrível, era cheio de pó, e as mulheres, as crianças, os adolescentes, né, Paula, vinham aqui, pegavam a enxada e varria, e o pó subia, né, Terezinha, lembra disso? E terrível. Deus estava dizendo no mundo espiritual: são anjos cuidando desse espaço, para um dia chegar aqui Rafael, para chegar aqui a Silvia, para chegar aqui o Júlio, para chegar a Isa, para chegar a Bruna, para chegar o Miqueias, para chegar tanta gente. Era anjos que Deus estava usando, está cuidando. Alguns falam assim: não, eu estou carregando areia, eu estou indo lá cansado, e Deus está dizendo: você é um anjo que eu estou usando. Já já eu vou mandar outro anjo chamado Cláudio Duarte, já já eu vou mandar um outro anjo chamado David Leonardo, já já eu vou mandar um outro anjo chamado Isaac, já já eu vou mandar um outro anjo chamado, sei lá, Arão Xavier, e você vai alcançando pessoas, e Deus vai cuidando, e Deus vai livrando, e Deus vai salvando, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Porque ouça isso. Jesus disse para Natanael: eu sou o filho do homem, de Daniel 7. Sou o cumprimento, sou o Messias, eu sou o filho de Deus, eu sou um encarnado, o filho de Deus encarnado, e vocês verão anjos subindo e descendo sobre mim. Agora preste atenção. O céu aberto aconteceu por causa de Jesus. O céu aberto aconteceu por causa de quem? Jesus, o filho do homem, o Messias. E aqui agora a gente tem que fazer uma conexão perfeita, à luz da Bíblia. Ouça isso. Anote, não converse, por gentileza. Aqui está a conexão que nós precisamos fazer. Nós somos o corpo de Cristo na terra hoje. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo aqui na terra hoje. Quem é a igreja aí? Dá um glória a Deus. Somente o corpo de Cristo se manifesta. Aleluia, aleluia. Nós somos o corpo de Cristo na terra hoje, onde este céu aberto deve estar. Os céus abertos estão sobre a sua vida. O céu aberto está sobre a sua casa. O céu aberto está sobre a sua empresa. Está sobre os seus negócios, a sua saúde, sobre os seus filhos. Sabe por que o inimigo não toca nos seus filhos? Porque tem anjo cuidando dos seus filhos lá na escola. Tem anjos cuidando da Thaísa lá no hospital. Tem anjos cuidando da Leliane lá no hospital. Tem gente cuidando do familiar seu onde ele estiver. Tem anjos servindo a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Glória seja dada a Deus. Nós devemos, preste atenção, nós devemos ter um entendimento que sobre o céu aberto, atividade angelical acontecendo, quer vejamos ou não. Quer vejamos ou não. Lembra na outra religião que muitos aqui serviram por muitos anos? Dizia assim, como que eles falam?
o teu anjo da guarda. Que o teu anjo da guarda vá com você. Na verdade, eles nem sabem o que estão falando. Estão falando por crendice, porque viu alguém falar, muitas vezes. Mas nós não temos só um anjo da guarda. Nós temos um exército de anjos. E esses anjos, eles recebem ordem de Deus Pai. Deus Pai diz assim: anjo tal, anjo que trabalha na rodovia Fernão Dias. Meu filho Isaac vai para São Paulo hoje. Acompanha ele. Eu creio nisso. Acompanha ele. Ele vai passar em tal trecho, vai ter uma poça de óleo, vai começar a chover, o carro dele vai rodar, e você põe a mão, quando o carro for cair lá no abismo, você coloca a mão e não deixa o carro cair, guarda ele. Eu já vivi isso. Eu sofri um acidente na Fernão Dias. Ouça isso. Eu era diretor executivo de uma gravadora em São Paulo, nós íamos gravar um clipe de um cantor na Paulista, e sempre quando a gente ia fazer isso, você criava plano A, B e C. Então o A era Paulista. Se não desse certo na Paulista, tinha um B. Se não desse certo B, tinha um C. Quando a gente estava indo para Paulista, ligamos o rádio, tinha uma manifestação exatamente no local que nós íamos gravar no MASP. Vamos para o plano B. Tem que ser hoje, não pode deixar de gravar. Tem prazo a cumprir. Plano B era a represa aqui de Mairiporã. Aí chegamos em Mairiporã, na represa, na frente de um condomínio lindo ali. Dia lindo, perfeito. Na hora que a moça, o cinegrafista foi ligar o equipamento, começou a garoar. Falei, meu Deus do céu. Aí o cara do condomínio viu e disse assim, olha, do outro lado da Fernão Dias tem um espaço lindo. Vocês conhecem? Falei, não. Aí ele deu uma dica assim, a gente pegou o carro, colocou todo mundo no carro, atravessamos a Fernão Dias, fomos para o outro lado. E aí eu pedi informação num lugar assim, tinha uns caras que deram informação. E chegamos no local, preparou tudo arrumadinho. Quando ia gravar o cantor, aqueles caras que deram a informação estavam vindo na nossa direção. O Espírito Santo disse, você vai ser assaltado agora. O Espírito Santo falou comigo, você vai ser assaltado agora. Eu falei para os caras, guarda equipamento, entra no carro. Mas entra no carro rápido, guarda, do jeito que é, joga tudo aí no carro. Pegamos o carro e vamos embora. Eu falei, puxa, onde nós vamos gravar agora? Só tinha um A, o B e o C, os três falharam. Estava voltando para São Paulo, eu lembrei de um pastor amigo que morava em Joanópolis, pastor Luiz Carlos Leite. Eu liguei para ele, expliquei a situação, disse, cara, vem para cá. Aqui tem uma cachoeira, né? Tem uma cachoeira linda. Vou pedir para minha esposa preparar um almoço. Depois da gravação, vocês almoçam com a gente e tal. Eu falei, beleza, vamos para Joanópolis. Nunca tinha ido em Joanópolis fazer isso. Quando eu passei por Terra Preta, começou a chover. Peguei uma poça de óleo. Rodei com o carro. Foi tão forte que o cinegrafista esmagou tudo isso aqui dele. Quando ele saiu do carro, ele desmaiou. Aí rapidinho, uns 10 minutos depois, chegou a Polícia Federal. A Polícia Federal disse assim, rapaz, eu falei, alguém ligou para vocês? Ele falou, não. Mas quando começa a chover, os acidentes nesse trecho aqui é muito feio. E geralmente, os carros não param onde você parou. Para lá embaixo. A semana passada, um morreu ali. Hoje tem um guarda-reio, naquela época não tinha. Ele disse, o guarda disse, alguma coisa segurou você aqui. Voltei para casa, antes de ir para casa, passei na minha mãe. Ela não tinha ligado para ela ainda. Aí eu passei na minha mãe, contei o que tinha acontecido. Ela disse, ô Isaac, que horas mais ou menos aconteceu isso? Eu falei, umas 11 horas da manhã. Eu disse, por quê, mãe? Ela disse, porque 11 horas da manhã, eu estava na cozinha fazendo almoço, e Deus me levou a orar por você, e foi tão forte que não deu tempo para o quarto, eu dobrei o joelho na cozinha. Tem anjos cuidando, fala para o seu irmão, tem anjos cuidando de você. Tem anjos. Tem anjos, tem anjos, tem anjos. Olha aqui. Existe exército de anjos. Podemos entender
que isso estava literalmente acontecendo sobre o corpo de Cristo, tanto no contexto histórico de Jesus, quanto continua a acontecer agora na vida do corpo de Cristo, que é a igreja. Em outras palavras, não fomos deixados sozinhos aqui. O Senhor não subiu aos céus e deixou a igreja, deixou o seu povo aqui sozinho, à deriva. Não, irmão, você não está sozinho não. Fala para o seu irmão, você não está sozinho, querido. João 14, versículo 16 e 18. E eu pedirei ao Pai, disse Jesus, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem conhece. É coisa só para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É coisa só para aqueles que são íntimos de Deus. Faz assim, um ato profético. Olha, eu sou assim com ele, Por isso que os homens não vão sair daqui correndo depois do culto, vão ficar para oração, porque é assim com ele. Aleluia. Por isso que as esposas não vai ficar ouvindo no ouvido do marido. Vamos embora logo. Não. Ela é assim com ele também, Ela já teve a conferência delas, agora é a nossa. Aleluia. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem o conhece. Mas vocês, fala para o seu irmão, mas você conhece. Pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei. Aleluia. Não os deixarei órfãos. Agora preste atenção. Não foi só o Espírito Santo que Deus deixou. Também. Mas deixou os anjos à nossa disposição. Aleluia. Você pode contar com o Espírito Santo, que é conselheiro, que é consolador, que é ajudador, mas você também ainda tem os anjos. Os dois trabalham em conjunto. Vamos aqui à Bíblia. Vamos à Bíblia. Salmos 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu... Você crê na palavra de Deus? Está aqui. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Para quê? Para que o protejam em todos os seus, com as mãos ele os segurarão. Olha o que o guarda me falou. Alguém te segurou aí, foi anjos de Deus, aleluia. Foi anjos de Deus. Com as mãos ele os segurarão, para que você não em coisa alguma ou pedra alguma. Os anjos, preste atenção, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz o autor aos Hebreus. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem está herdando a salvação aí? Não. Quem está herdando a salvação? Eu estou garantindo que a minha alma está salva. Aleluia. Então os anjos existem para nos servirem. Está aqui na Bíblia. Agora preste atenção, ouça isso aqui. A raiz da palavra ministrar, o autor aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores. Os anjos são o quê? Vem da palavra ministrar. A raiz da palavra ministrar é diáconos, de onde nós tiramos a palavra diácono. Ok? O que quer dizer, olha aqui, o que quer dizer? Alguém que vem junto e espera para te ajudar. Nós temos à nossa disposição o Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse que o Pai mandaria. E nós temos também os anjos. Só que eles estão aqui, Eles estão aqui. Paulo vai tocar, ele vai lá para o shopping tocar, o anjo vai também. Paulo pega o carro para ir para casa, o anjo também cola nele. Paulo sai para vir para a igreja, o anjo também cola nele. O Paulo pega um trânsito, vem alguém querendo assaltar, o anjo está ali. Na hora que você precisar, eu te ajudo. Quem lembra aqui quando eu fui assaltado lá, eu, minha esposa e a Graça fomos assaltados em São Paulo? 4 pistolas.
Eu lembro, o cara, o último, que pegou o meu relógio, eu estava tirando o relógio, ele apertou o gatilho assim, bem pertinho da minha cabeça. E eu pensei por um instante, falei, puxa, deve ser de brinquedo. Não fez barulho. E eu saí dali revoltado, eu falava para minha esposa, podia ter pego na arma. Era de brinquedo. Aí outro dia eu conversando com o delegado, contei a história, resolvi contar para o delegado. Eu disse, doutor, era de brinquedo, ele apertou, eu vi ele apertar o gatilho e não disparou. Não fez barulho, melhor, falei. Ele esperou terminar de falar. Ele disse assim, pastor, quando é de brinquedo, eles não apertam o gatilho. A arma falhou, pastor. Só 3 irmãos que... Os outros queriam que eu estivesse na glória. Eu vou falar, pastor, a arma não era de brinquedo, não, a arma falhou, pastor. Fiquei preocupado agora. Ainda bem que eu tenho os anjos à minha disposição, que se eu dependesse de vocês. Olha aqui, olha aqui. Naquela hora, Deus disse assim, anjo, faz essa arma falhar. Faz essa arma falhar. Eu estou cuidando, eu já te dei ordem, anjo, para cuidar do Isaac. Irmãos, tenha essa visão, querido. Anjos ministradores que estão à disposição para te ajudar. Agora, você vai contar com a ajuda dos anjos, portanto, não só o Espírito Santo é o nosso grande ajudador, mas os anjos são espíritos ministradores, enviados do céu à terra e volta ao céu, depois de servirem a nós, que vamos herdar a vida eterna. Deus criou os anjos para obedecerem às suas ordens, para adorá-lo e para nos servir. Hebreus, capítulo 1, versículo 7, parte B. Faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Anjos, espírito. São os anjos que servem, são ministros, labaredas de fogo. Tem hora que os anjos saem queimando tudo, todo demônio, todo diabo. Isso aí de pastor saiu correndo, é que eles viram fogo. Aleluia. Os anjos ministradores mandaram fogo neles e eles foram embora. Aleluia. Quando você vê o negócio apertar lá na sua casa, Senhor, manda fogo aqui. Deus vai mandar uma labareda de fogo e vai queimar e todo o mal vai sair da sua casa em nome de Jesus. Aleluia. 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 Ouça isso. Antes de ser pastor, eu trabalhava na área comercial. Trabalhei por muitos anos na área comercial de algumas empresas. E Deus me deu uma estratégia. Primeiro, toda sexta-feira eu jejuava pelo meu trabalho, pelos meus clientes, pela empresa. E uma outra estratégia que Deus me deu, todas as vezes que eu ia visitar um cliente, que eu ia para uma reunião, eu sempre, isso foi Deus que me deu, isso desde a minha juventude. Eu sempre falei para Deus, Deus, envia anjos agora nessa reunião. E que os anjos convençam os meus clientes a que nós possamos fazer bons negócios, não só para mim, mas para eles também. Irmãos, diante de Deus, Deus é minha testemunha, em Cristo Jesus eu falo a verdade e não minto. Eu nunca saí de uma reunião sem um contrato assinado. O nosso foco era 12 meses de contrato, 6 meses, mas no mínimo 3 meses eu pegava de contrato. Eu lembro um cliente que eu fui atender, isso bem no início dos anos 90, e o diretor da empresa, eu era novo na empresa, o Carlinhos, ele disse assim, Isaac, eu vou colocar o Tony uma semana visitando os clientes com você, para você aprender, que eu falei que eu não sabia vender aquele produto, era mídia eletrônica. E aí no segundo dia, que o Tony era fera nessa área, excelente profissional, no segundo dia eu disse para o Tony, acho que você não precisa mais sair comigo, não vai atender os seus clientes, eu já peguei o fio da meada, eu consigo vender sozinho. Ele disse, Isaac, então fala com o seu Carlinhos, porque ele me deu autorização para eu ficar uma semana com você. No final do dia eu falei com o Carlinhos, amanhã, a partir de amanhã eu posso andar sozinho. Eu peguei já o fio da meada, eu entendi como funciona. Aí, primeiro cliente que eu atendi,
Fechei 6 meses de contrato. Voltei todo animado, feliz. Cheguei na sala do Carlinhos, falei, Carlinhos, fechei o primeiro contrato sozinho, 6 meses de contrato. Ele pegou, ele bem calmo, analisou, olhou, forma de pagamento, disse, parabéns. Só tem um detalhe. Falei, o quê? Você errou na forma de pagamento. Você deu prazo demais, e a gente nunca dá esse prazo. Falei, pô, não, mas não esquenta a cabeça não, é o primeiro cliente. Falei, beleza. Só que eu tenho anjos me servindo. O anjo sabe o que eu não sei. O anjo consegue fazer o que eu não consigo fazer. Chegou no dia do primeiro pagamento. Não sei o que aconteceu no financeiro daquela empresa, coisa que não acontece. Mas aconteceu uma confusão naquele financeiro daquela empresa, que em vez deles pagarem um boleto, eles pagaram 6 meses, tudo de uma vez só. Os anjos foram lá e falaram, ele que se equivocou aqui, mas vocês têm condições, então vocês pagam tudo aí, porque o meu filho precisa receber logo essa comissão. Deus faz isso, querido. Eu não esqueço disso. Deus faz isso. Então preste atenção, os anjos estão à nossa disposição. Agora, preste atenção, como que eu faço, pastor, para ter acesso a esse céu aberto, para que o sobrenatural de Deus aconteça? Porque anjo na sua vida é sobrenatural, não é coisa normal. É coisa que gente não entende. A Bíblia diz que coisas espirituais só o homem no espírito entende. Nós lemos aqui, o mundo não conhece, Jesus disse, porque o mundo não sabe quem são eles, mas vocês conhecem, porque eles habitam, eles moram em vocês. Aleluia. O Espírito Santo mora aí em você, viu? Você já nasceu de novo. Se você já entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. Aleluia. Então você conhece. Pastor, mas como que eu faço para ter esse acesso ao sobrenatural? Ouça isso, anote. O sobrenatural acontece na intimidade com Deus. Na intimidade com Deus. Com muito amor, com muito carinho, ouça o que eu vou falar. Se você não tem tido experiências profundas com Deus, possivelmente você não está tendo intimidade com Ele. Vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo de número 33, versículo 1 a 3. Moisés. No meu ponto de vista, no meu pequeno conhecimento bíblico, o cara mais de Deus na Bíblia é Moisés. Êxodo 33, versículo 1 a 3. Depois ordenou o Senhor a Moisés. Quem ordenou? Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo. Mandarei o quê? Olha aí o anjo. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Moisés está conduzindo, está tirando do Egito 3 milhões de pessoas aproximadamente. Ele vai enfrentar inimigos poderosos. Deus está dizendo, eu vou mandar anjos. Deixa eu te falar, Moisés, você não vai precisar convencer nenhum desses inimigos, porque na sua frente, eu vou mandar um anjo, e o anjo vai vencer todos os seus inimigos. Vamos continuar lendo o texto. Olha aqui. Vão para a terra onde mana leite e mel. Preste atenção. Moisés está tirando o pessoal do Egito. 3 milhões de pessoas está conduzindo para a terra prometida. Ele não vai precisar guerrear. As coisas vão acontecer aparentemente muito fácil para ele. Porque tem um anjo. Deus está garantindo. Deus mente, gente? Deus volta atrás na sua palavra? Deus está dizendo que vai mandar um anjo, e esse anjo vai expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Quando Moisés chegar, os seus inimigos já não estão mais lá. O anjo expulsou. Já pensou um negócio desse? Aí Deus termina dizendo assim, ó: vão para a terra onde mana leite e mel. Mas eu, diz o Senhor, mas eu não irei com vocês. Moisés, que negócio é esse, Senhor? O Senhor manda anjo, o anjo expulsa, a gente entra na terra que tem leite e mel, que tem dinheiro, que tem carro importado, que tem casa boa, que tem parque de diversão,
que tem uma igreja boa, o Senhor não deixa eu fazer trabalho nenhum, vou chegar lá na época da colheita, vamos colher o que nós não plantamos. Mas espera aí, me fala aí, deixa eu ver se eu entendi direito. O Senhor não vai conosco? O Senhor não vai? Ele disse, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-los no caminho. Irmãos, é possível nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, só com anjos nos servindo, sem a presença de Deus. Mas o mais importante para a gente não é o resultado. O mais importante para a gente é a presença do Deus Todo-Poderoso. Tem gente que diz assim, pastor, mas eu não dizimo e estou avançando, estou ganhando dinheiro. Tudo bem, é possível sim, ué. Você é trabalhador, você sabe administrar bem. Mas será que você tem a bênção? Só isso. E a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Pastor, eu não faço nada na igreja, eu não sigo a sua direção, eu não vivo tudo o que a Bíblia fala, e a minha vida está fluindo. E aí? Tudo bem, você pode. Você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa de palavra, você diz que faz o serviço e entrega na data certa, você não ultrapassa ninguém, tudo bem. Mas deixa eu te falar, não é isso que eu quero ver, não é isso que vai contar no final. O que vai contar é a presença do Deus Todo-Poderoso, é a intimidade que você tem com Ele. Vamos ver o que Moisés vai falar para o Senhor? Moisés diz assim, ele é muito íntimo de Deus. Eu imagino ele dizendo assim, Senhor, senta aqui. Se me vês com agrado, presta atenção, revela-me os teus propósitos, para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Sabe o que Moisés está dizendo, Senhor? Me conta aqui o que o Senhor pretende fazer em Bragança Paulista. Me conta aqui o que o Senhor quer fazer naquela empresa que o irmão João trabalha. Ah, rapaz, Moisés, deixa eu te falar. Aquele irmão João era um problema, velho. Era um problema. Mas deixa eu te falar. Eu quero abençoar tanto as pessoas daquela empresa, que eu salvei o João. E mantenho o João naquela empresa. Porque eu quero ganhar todos daquela empresa para mim. Eu quero garantir que todos sejam salvos. Esse é o meu desejo. Senhor, e aquela empresa que o Senhor deu para o irmão tal? Ah, rapaz, eu tenho um projeto tão lindo na igreja Vida Triunfante. E lá na terra precisa de dinheiro, precisa pagar o aluguel, precisa comprar um terreno, precisa construir. E eu dei a empresa na mão daquele homem porque eu sinto que ele é fiel. Ele vai ser fiel nos dízimos, nas ofertas, ele vai dar oferta especial, e o meu reino vai avançar, e eu vou alcançar a zona norte de Bragança, eu vou alcançar a zona sul, depois eu vou alcançar Piracaia, eu vou alcançar Socorro, eu vou alcançar Pedra Bela, eu vou alcançar Atibaia, e o meu reino jamais terá fim. Senhor, me conta, se me agrada, me conta os teus projetos, o teu propósito. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, olha aqui, depois de uma boa conversa, de uma boa reunião de oração, depois de um bom momento a sós com Deus, o cara faz, ouça isso, gente, Moisés faz Deus mudar de ideia. No versículo anterior Deus disse que não ia mandar só, Deus ia mandar só um anjo. Agora olha o que Deus vai dizer. Respondeu o Senhor, eu mesmo, e lhe darei. Você pode ter resultado, mas pode não ter descanso na sua alma. Você pode ter riqueza, você pode ter prosperidade e não ter descanso. Você é um cara perturbado, uma mulher perturbada. Deus não quer que você tenha só prosperidade, Deus quer que você tenha a presença dEle, intimidade com Ele, que Ele vai te acompanhar e vai dar descanso para você. Os anjos nos servem? Serve. Mas mais importante que os anjos é a presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida.
eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Eu sei, tudo bem, Senhor, respeita os anjos. É o Senhor que dá ordem para os anjos. Foi o Senhor que enviou o Espírito Santo Consolador. Tudo bem, o Espírito Santo é Deus também. Mas eu quero tudo que os céus têm para mim. Eu quero a tua presença. Porque a tua presença me completa. Aleluia. É essa intimidade que nós precisamos ter com Deus. Antes de Deus liberar o poder, Ele nos chama de volta ao quarto secreto. A oração que o Pai nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Traz o céu para a terra, leva o céu para a sua casa. Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo, sem limite, sem reserva, de todo o coração. Cutuca seu irmão, e você tem liberdade para isso, diz: irmão, entrega tudo logo, entrega todo esse coraçãozinho aí, vai. O avivamento, queridos, não começa na igreja, começa no nosso quarto. Aleluia. Segundo, o sobrenatural se manifesta na obediência. Você quer viver essa experiência com os anjos? Você quer viver experiências profundas com Deus? Obedeça. Obedeça. João capítulo 2, versículo 5 diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Obedecer. O nível, ouça isso, o nível da obediência determina o nível de manifestação de Deus na sua vida. O nível de obediência determina o nível da manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida. 3 e último, o sobrenatural, essa experiência de ver os anjos servindo, subindo e descendo, os céus abertos, o sobrenatural de Deus é para a glória dele e não para a nossa glória. É o nome dele que vai ser glorificado. Essa experiência de ter os anjos servindo é o sobrenatural, é o poder de Deus que transforma comunidade, cidade e nações. Sabe, irmãos, esse testemunho que eu dei, que o guarda disse: cara, alguma coisa segurou. Minha mãe disse: eu orei, eu tenho plena convicção, Deus enviou anjos. Não é para minha glória, porque se eu tivesse morrido naquele dia, eu não estaria ministrando hoje para vocês. Eu não estaria na liderança da Igreja Vida Triunfante, eu não estaria viajando o Brasil e outras nações pregando o Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado através do sobrenatural nas nossas vidas. Então Deus me livrou, não é porque eu sou o cara. Deus me livrou, não foi para a minha glória. Deus me livrou da morte para a glória dele. Tudo vem dele, é dele, e para ele são todas as coisas. Deus está te abençoando? É para a glória dele. Deus está te livrando? É para a glória dele. Na época do Covid, eu vi muitas pessoas me procurar, me ligar e dizer: pastor, quando passar esse Covid, eu vou voltar para Jesus, eu quero trabalhar na igreja. Muitas pessoas que estavam internadas mandavam mensagem: se Deus me tirar disso aqui, se Deus me tirar dessa UTI, eu vou voltar para... Voltou nada. Deus operou o milagre, ele pegou o milagre para ele. Deus livrou eles da morte. Deus não deixou eles pegar o Covid. Deus tirou eles lá da UTI para a glória de Deus, e não para eles ficarem desfilando para cima e para baixo em shopping, em praia e satisfazendo os desejos da carne só. Você pode fazer tudo isso, curtir a sua família, ir para shopping, ir para a praia, mas você não pode esquecer que tudo tem que ser para a glória de Deus. Atos capítulo 17, versículos 6 e 7. Porém, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes homens que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Isso aqui são os religiosos, os fariseus daquela época, se referindo a Paulo,
se referindo a alguns discípulos que chegaram em Tessalônica e começaram a pregar o evangelho. Antes dos caras chegarem naquela cidade, a notícia deles já tinha chegado, a notícia do poder de Deus sendo manifesto na vida deles já tinha chegado. E eles falaram assim: estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu na casa dele. Todos estes procedem contra o decreto de César, dizendo que há um outro rei, Jesus. E existe mesmo. E existe mesmo Jesus de Nazaré. Deixa eu te perguntar, irmão, irmãzinha, qual o alvoroço que você está fazendo lá na sua vizinhança com o poder de Deus? Qual o alvoroço? Me fale. Qual o alvoroço que você está fazendo lá na empresa? Irmão, Jesus quer usar coisas mínimas, coisas insignificantes para a glória dele. Eu vou dar um outro exemplo. Eu gosto de planta. A nossa casa que a gente mora no condomínio é uma das mais simples. Tem um pequeno jardim lá que eu mesmo tenho as ideias e falo para o cara: eu planto isso aqui, eu tiro uma planta, compro, coloco outra. Coisa simples. Aí um dia tinha uma senhorinha que ficava fazendo caminhada. E onde eu saí um dia, ela estava olhando para o jardim e dando risada assim. Passou outro dia, ela sai cedo para pegar o sozinho, eu estou saindo, ela... Aí, bom dia. Aí teve um dia que ela não aguentou, ela disse: o seu jardim é tão lindo. Eu falei: meu, que beleza, olha o outro lá, é muito mais bonito que o meu. Eu fico babando no outro. Eu até pergunto para a vizinha: o que você faz com a sua grama, que parece que é mais verde que a minha? Aí um dia ela disse assim: qual a terra que o senhor colocou? Colocaram a manta no seio da cor. Eu falei: senhora, eu não entendo de nada disso. Joguei a grama aqui. Mas a senhorinha não olha o outro, olha o meu. Você sabe que eu fui num banco outro dia. Aí a gerente falou assim: olha, faz um tempo já, fulano de tal, meu cliente mora no seu condomínio. Eu falei: ah, é? Bacana. Qual a casa? Aí ela disse assim: ele fala muito do seu jardim, diz que é o mais bonito do condomínio. Não é a planta, não é a grama, é a presença do Espírito Santo. Eu tenho plena convicção disso. Plena convicção. Deus quer usar até o seu jardim. Deus quer usar o seu carro, que é tão simples. Deus quer usar o seu sofá, que talvez seja o mais barato da sua rua. Deus quer usar, Deus quer manifestar a glória dele, só para o nome dele ser glorificado e alcançar a vida dos perdidos. Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar, qual o alvoroço que você está fazendo onde você mora? Tem que fazer. A presença de Deus tem que ser manifesta. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora a onda lá em casa é com as crianças. Eu estou tendo que fechar o portão do corredor. Tem mel lá no quintal de casa. Eles deixam a casa deles e vão lá para o quintal. Às vezes aqui nem está lá. Quando a gente olha, está molecada no nosso quintal brincando. Eles deixam bola. Eles deixam... Lá agora mesmo tem lá um par de chinelo lá. Falei: os pais dessa criança não sentem falta do chinelo, não? Sabe o que é? Você já sabe o que é? A presença. É a presença. Aí pegaram um espaço lá meu agora, e junto com o Isaquinho eles criaram o clube do preto e branco. Eu desci lá e eu vi lá escrito assim: clube do preto e branco. Falei para minha esposa: só falta ser porque o Isaac é neguinho. Eu acho que não é isso não. Aí Isaquinho chegou da escola, eu falei: Isaquinho, eu desci lá, está escrito clube do preto e branco. Ele disse: é, pai. Eu falei: por que desse nome? Porque 3 amigos são preto e 3 amigos são branco. Está resolvido. Irmão, coisa simples, mas a gente tem que ver a manifestação do poder de Deus.
Eu lembro uma vez que, logo quando eu cheguei na cidade, fui ver um sítio para fazer acampamento dos jovens. Isso em 2011, 2012. E aí encontrei uma família bem rica na cidade. A mulher estava separada do marido e o sítio ficou para ela, quase que uma fazenda ficou para ela. E aí nós fomos visitar esse sítio, conhecer. E eu lembro que ela entrou na casa do caseiro, um sofá rasgado. Ela sentou no sofá, o carrão dela lá fora, né? E ela não queria ir embora. Aí chegou uma hora que eu falei assim: senhora, eu tenho um compromisso, eu preciso ir embora. Ela disse assim: ela olhou assim, mas está tão gostoso aqui, tem uma paz tão grande. Ela não queria voltar para a casa dela, que era tão chique. É até hoje, chique a casa dela. Irmãos, tem coisa que só a presença do Espírito Santo vai completar na sua vida. Reserva tempo com o Espírito Santo. Pega ali 20 minutos, 1 hora, meia hora, 10 minutos, vem orar. Pastor, mas eu não sinto vontade. Mas não vai sentir nunca. Você tem que mudar o seu estilo de vida. E você muda fazendo, começando. Você vai ver Deus responder, o Espírito Santo manifestar, Deus falar com você. Você vai ter as suas experiências com o Espírito Santo. Você vai falar: esse negócio funciona, rapaz. Eu estou gostando desse negócio. Eu não quero sair mais da presença dele, não. Aí lá na frente, quando fizerem alguma proposta para você, como Deus fez para Moisés, diz: Moisés, fulano, eu vou mandar anjos. Aí diz assim: ó, tudo bem, o senhor pode mandar o anjo, mas sem a tua presença eu não saio nem de casa. Sem a tua presença eu não quero esse dinheiro. Sem a tua presença eu não quero essa amizade. Sem a tua presença eu não quero esse emprego. Sem a tua presença eu não quero essa empresa. Sem a tua presença eu não assino esse contrato. Sem a tua presença eu não entro nesse relacionamento. Sem a tua presença eu não mantenho essa amizade. Eu quero é a tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Eu só quero a tua presença. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.